Estamos de volta com programação nacional e hoje nós estamos falando aqui num assunto um tanto quanto polêmico sobre porte de armas no Brasil. Estou aqui com o Benê Barbosa, ele que é especialista em segurança pública e presidente do movimento Viva Brasil. Você pode ir participando com a gente através do telefone 0800 777 0021 ou então 0 operadora 19 3871 9620. Quero saber sua opinião e suas dúvidas a respeito do porte de armas aqui no Brasil. Bom, Benê, já tem pergunta chegando aqui da Maria lá de Jaú. Já vou fazer sua pergunta aqui, viu, Maria? Mas, enfim, eu quero mostrar também, que nós falamos no bloco anterior, falamos sobre a questão do porte e da posse de arma, então a gente já definiu isso. E tem também a questão do catecismo da Igreja Católica, né? O padre Vander Maia, no programa Eclésia, aqui da TV Século XXI, ele respondeu uma pergunta da plateia, o posicionamento da Igreja Católica com relação à legítima defesa. Vamos ver. Um pai de família que vê o seu lar atacado e tendo a possibilidade de resistir, não resistir, para mim, é só um banana. Desculpem a expressão. Ok? Para mim é só um banana. Tendo a possibilidade de resistir e não resistisse. Eu vou acompanhar um grande bispo que eu tenho a maior admiração do mundo, fora o meu mesmo. Quer dizer, repelir o agressor é dever de quem está sendo agredido. Repelir o agressor é dever moral de proteção da vida de quem está sendo agredido. De quem está sendo agredido. Portanto, legítima defesa não é só necessária, como é um dever moral. Agora, o que é que modula isso? É preciso ver o tipo de aplicação da força. Aí é toda uma modalidade moral que a força aplicada no bloqueio da agressão que está se recebendo não pode ser maior do que a força dessa agressão. Precisa ser proporcional, Né? isso é Tem claro. que ser claro. A lei da proporcionalidade, né? É o novo catecismo da Igreja Católica que faz exatamente esta explicação, né? Até nisso, eu vou pôr a segunda gota de tempero, guardando todas as proporções, é admitida a própria pena de morte. A própria pena de morte. Tem um anexo dentro da lei de legítima defesa. No estado de guerra, onde não se consegue conservar o status quo mais, e assim por diante, aí se vai longe. Isso toca muito o Fabrício. Isso. Fabrício, a sua pergunta é excepcional, porque toca principalmente, por exemplo, na questão da lei do desarmamento, o que, por essência, ela é absurda e antinatural. Aqui não se toca nem na revelação. Não precisa ser católico, judeu ou sei lá o quê para admitir que a legítima defesa compõe a lei natural. Está inscrita na natureza do ser humano e a lei do desarmamento, tanto quanto a questão da propriedade privada, por exemplo, ela é uma infâmia contra a lei natural. Direito de defesa, de legítima defesa, é lei natural. Direito de propriedade privada é lei natural. Não precisaria ser católico para isso. E há um certo tempo atrás, enfim, Parigueiro, senão eu me inflamo aqui, é que há um certo tempo atrás, uma emissora grandiosa da nossa terra, grandiosa só no poder material dela, mais nada, porque, não estou dando nomes, porque péssima na sua ideologia, em todos os sentidos, em vista de um episódio que havia acontecido nos Estados Unidos, na cidade de Las Vegas, naquela época, tentou propor uma campanha manipulativa da consciência do povo brasileiro sobre a questão, desculpe a expressão, não gosto muito, mas tomou um pau. Tomou um grande pau da opinião pública brasileira. De 97%, sim, temos direito à legítima defesa. O desarmamento é uma farsa ideológica de cunho marxista para deixar o povo vulnerável e exposto a passarem por cima dele feito um tanque. Bom, tá aí o padre Vander falando, é um profundo conhecedor, aliás, um teólogo estudioso, doutorado inclusive em teologia. Eu não sabia, eu confesso que realmente eu me surpreendi em relação, e eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica, né? Tá aqui, gente, ó. E tem mesmo no artigo 5º, né, aqui no 2263, em que fala sobre a legítima defesa e está falando exatamente sobre isso, a questão do agressor, proporcionalidade. A proporcionalidade, o que tem que deixar bem claro, gente, é a lei de proporcionalidade da defesa. Né? O que está sendo dito, e está falando aqui, que
que você antes tem que cuidar da sua própria vida, né, diante da situação em que você se coloca assim. Por exemplo, desculpa que até começando a comentar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais o assunto. Se a pessoa vai tirar a minha vida, no caso, eu tenho a obrigação, eu posso né, me defender em relação a ele tirar a minha vida, ou a vida dele ou a minha. Exatamente. Porque Deus constituiu a mim a seguridade da minha vida. Quem não tem respeito à vida é ele. Exatamente. Não é a vítima. Né? Exatamente. Né? Aí a sua vida está em primeiro lugar em relação à vida da outra pessoa. E não é pecado. Né? Inclusive fala aqui, não existe culpa nesse momento. Né? Mas neste momento, não é a questão de roubar uma bala, isso, ou vingança, isso, ou se justifica por qualquer coisa em relação a isso. Aliás, gente, eu quero deixar claro aqui, tá? Nós estamos discutindo o assunto, não estamos colocando aqui, você isso, você aquilo. Não, nós estamos falando aqui porque é bom lembrar que tem o 6º mandamento da Igreja Católica, que é não matarás. Exatamente. Né? Tem isso aí também que a gente tem que levar muito em consideração. Que tem como objetivo, né? E na realidade realmente o que ele significa é não assassinarás. Né? Então, é óbvio, né? Isso é tão natural quanto a própria legítima defesa. Né? Matar outra pessoa, a não ser em legítima defesa da própria vida, é obviamente errado. Né? Aliás, eu conhecia já, né, essa passagem do catolicismo, exatamente porque há um ano e pouco atrás eu fui convidado pelo Rodrigo Gurgel, que é um grande crítico literário aqui do Brasil, um dos maiores, aliás, e eu fui convidado a ministrar uma palestra sobre esse assunto na paróquia Santa Generosa, no Paraíso, lá em São Paulo. Né? Eu montei toda uma palestra, né, mais de 1 hora de palestra, falando exatamente que não há nada que impeça, muito pelo contrário, né, um cristão, não precisa ser um católico, um cristão, né, de possuir uma arma de fogo para a sua defesa, né, para a defesa da sua família e até mesmo para a defesa da sua propriedade. Né? Essa ideia, né, de que armas de fogo não se mistura com o catolicismo, ou com o católico, ou com o cristão, de uma forma geral, ela é totalmente, eu vou dizer, no mínimo, equivocada. Né? Ela é completamente equivocada. Por um motivo muito simples. Né? Se o próprio catolicismo, né, ele te dá o direito, né? Ele reconhece o direito à legítima defesa, né? Qual é o único instrumento, né, que pode equiparar em força você e um agressor? É a arma de fogo, óbvio. Né? Se minha casa é invadida por criminosos armados, e não precisa ser armado de arma de fogo, ele pode estar armado de faca, de pedaços de paus, né? Então você imagina 3, né? Eu já tenho quase 50 anos, né? Você imagina 3, né, garotos gigantes armados de faca, como é que você vai se defender no tapa, né, na unha, na mordida? Você vai morrer, você vai ver a sua família morrer. Né? Então, obviamente, a única forma de você se defender, o único objeto, e não passa de um objeto, né, é você tendo aí a posse da arma de fogo. Aliás, não existe nenhuma religião no mundo que proíba ou que condene a legítima defesa. Nenhuma. Budismo, islamismo, todas, nenhuma. Né? Todas reconhecem o direito legítimo que você tem de se defender e, se for necessário, né, causar aí lesões ou até mesmo a morte do seu agressor. Então, isso foi colocado na mente do católico brasileiro, né, por associações ou por conselhos e dominados ideologicamente, como disse muito bem o padre, né, uma ideologia de que o povo tem que ser desarmado e tem que ficar como um cordeiro perante os lobos que estão aí na sociedade. Tá, mas aí não entra uma questão que a sociedade está preparada para isso? Como é que fica essa situação, Benê? Porque é uma coisa assim, falar, olha, mas tudo bem, e se um louco aí tem uma arma na mão e sai atirando aí a torto e direito? Então vamos lá, aí entram várias questões. Né? Primeiro, hoje o que está sendo proposto, né, é uma nova legislação, né, que acaba com esse absurdo Estatuto de Desarmamento e cria uma nova legislação que vai ter fiscalização,
vai ter controle, a pessoa para determinados, o posse ou para o porte, dependendo, vai ter um rigor maior, né? Ou seja, não tem essa história de, não, eu vou chegar numa loja, vou entrar, vou comprar uma arma, pôr na cintura e sair andando. Isso não existe, né? Ninguém está propondo isso, né? De forma nenhuma. A questão, isso é muito comum, né? As pessoas, o brasileiro, ele não tem cultura, ele não tem educação para ter uma arma. Interessante. Uma briga de trânsito, geral? Isso, então. Mas, por exemplo, né? Então vamos lá. O brasileiro não tem cultura. Mas há 15 anos atrás ele tinha mais cultura do que ele tem hoje? Ele tinha mais educação? Não vejo assim, né? Muito pelo contrário, né? A gente tinha até índices piores do que a gente tem hoje. E comprar uma arma, e portar uma arma, era muito tranquilo, era muito fácil, né? Era praticamente liberado. Você não via tiroteio em trânsito, né? Você não via maluco entrando em nenhum lugar atirando nos outros. Até porque, né, mesmo o maluco, ele sabe que se ele entrar num lugar onde mais pessoas podem estar armadas, né, ele pode não se dar bem, porque ele é maluco, mas não é burro, né? Então o brasileiro tem cultura, sim, né? Dizer essa história, né? Eu acho que um bom exemplo disso, um bom parâmetro disso, não vou usar Estados Unidos, não vou usar Suíça, nada disso, né? Eu vou usar o quê? O Paraguai, né? Será que o paraguaio, né, tem uma cultura superior à cultura brasileira, né, uma educação melhor que a educação do brasileiro? É óbvio que não, né? O Paraguai tem índice de desenvolvimento humano pior que o brasileiro. Ele tem uma taxa de analfabetismo pior que a brasileira. Ele tem uma taxa de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza muito maior que a brasileira. Tem um desemprego maior que o brasileiro, ou tinha, né? Está melhorando agora. Mas mesmo assim, eles têm uma legislação absolutamente liberal para compra e porte de armas de fogo. E o que acontece nos índices criminais deles? Todos são menores que o brasileiro. O Paraguai tem hoje a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul, mesmo tendo um monte de armas. Ou seja, o cidadão, né, o cidadão que busca comprar legalmente uma arma, via de regra, ele não comete crimes com essa arma, né? O que não dá para continuar na legislação atual é impedindo que um sitiante tenha uma espingarda, que uma pessoa tenha um revólver dentro da sua casa, né? Aliás, você falou do sitiante aqui, eu já queria aproveitar e já colocar a pergunta aqui da Maria Aparecida Pereira, de Jaú, interior de São Paulo. Eu gostaria de saber por que os sitiantes não podem ter uma arma, pois nos sítios tem muito roubo de gado e estão indefesos. Realmente isso tem ocorrido, não só roubo de gados, né? Tem violência realmente contra os proprietários. Caso aí de abuso, de estupro, agressões. Então, Maria, o problema é o seguinte, né? Infelizmente, a gente tem um legislativo, né, que vive dentro de uma bolha chamada Brasília, né? E ele esquece, né, que, tirando os centros urbanos, onde ele pensa a legislação que é feita, a lei que é feita, existe uma pessoa lá num sítiozinho, a 20, 30, 400 quilômetros de um posto da polícia, que precisa ter uma arma para sua defesa. Ele esquece que a 400 quilômetros de Manaus, na beira de um rio, tem um cara que vive num barraquinho ali, vive da pesca, que precisa de uma espingarda para sobreviver. E a legislação é igual para todo mundo. Eles não fizeram essa distinção, né? Então eu, né, morador de São Paulo, a maior capital do Brasil, para comprar um revólver, uma pistola, eu vou ter os mesmos quesitos que uma sitiante de Jaú vai ter que passar para comprar uma espingarda 28 de um cano para ter lá no sítio. Isso é completamente absurdo, né? Não é uma arma de uso criminal, não é uma arma que nem os criminosos querem mais hoje em dia, né? Então, por que não facilitar para essas pessoas, né? É exatamente isso que a gente está buscando. Até porque, até hoje, a gente tem aí no interior, né, um sertão, que ainda há muitas armas de fogo, né? Você vai para cidades pequenas, etc., você ainda sabe que tem, quase todo sitiante tem uma espingarda. Você tem criminalidade? Não tem. Você tem vizinho atirando em vizinho? Não tem. Por quê? Porque não é um problema criminal, né? Arma de fogo não significa crime. Arma de fogo, nesse caso, significa proteção, significa vida, muito contrário do que eles dizem. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Tem mais perguntas aqui chegando para nós, inclusive do Eduardo de Blumenau. A gente vai fazer sua pergunta aqui, Eduardo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.